Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Saúde e Longevidade com Bruno Ferreira. O intento desse canal é dividir com vocês aproximadamente 20 anos de estudos na área da saúde relacionados ao bem-estar humano, à sua saúde do corpo, à saúde da mente, das emoções, do comportamento e além. Hoje é um dia muito especial porque esse é o nosso conteúdo número 1. E no dia de hoje eu gostaria de trazer um parâmetro geral da intenção desse trabalho e dividir com vocês uma visão sobre os 3 níveis de saúde. Saúde e longevidade. Quando nós pensamos em longevidade, nós temos aqui no Brasil uma média de 72 anos de vida para os homens e 79 anos para as mulheres. Isso é estatísticas do ano de 2023. Porém, o tempo de vida da pessoa não necessariamente é um tempo de vida útil. A diferença entre tempo de vida útil e tempo de vida, de expectativa de vida, se dá na qualidade de vida. Ou seja, tem pessoas que vivem até os 75 anos, até os 80 anos, até os 85, mas dependendo de como está a saúde da pessoa, não há muita qualidade de vida. Às vezes as pessoas podem precisar de apoio, né, ou acabam não dando muito conta da sua própria saúde. Ou seja, esse é um canal para que nós possamos cuidar da nossa saúde, independente da idade que a gente tem, para que a gente possa viver mais e melhor com qualidade de vida. Ok? Então, para quem não me conhece, eu sou o naturólogo Bruno Ferreira, tenho uma formação acadêmica em naturologia, tenho diversos outros cursos, algumas especializações, mas a naturologia ela tem como cerne o cuidado humano de forma integral. Durante os meus períodos de estudos, a base da naturologia ela é as ciências médicas, o conteúdo sobre biologia, fisiologia, anatomia, esse conhecimento da biologia do corpo, né? Como o corpo funciona fisiologicamente. Nós temos como base a psicologia e a psicanálise, ou seja, tive aulas com diversos professores que traziam essa base para que nós, enquanto naturólogos, possamos integrar a área da biologia, biologia no sentido do conhecimento da fisiologia do corpo humano, o conhecimento da mente, dessa estrutura emocional, psíquica e comportamental do ser humano, e temos como tripé as medicinas vitalistas. Podem ser chamadas de medicinas vitalistas a medicina tradicional chinesa, a medicina Ayurveda, compilados de informação que tem ferramentas de cuidado, ferramentas de diagnose, ferramentas terapêuticas para cuidar do ser humano de forma ampla. Claro que cada linha das medicinas vitalistas, ela tem um foco, ela tem uma ramificação e um sentido de pensamento específico. Assim como aqui no Ocidente, com a medicina ortodoxa cartesiana, há uma linha de pensamento, né, de cuidado com seres humanos. Então, eu, enquanto naturólogo, e os naturólogos, nós somos transdisciplinares. O que isso significa? Que nós vemos as disciplinas compostas. Quando a gente vê um ser humano e a sua complexidade, o que a gente percebe? O ser humano, ele é dotado de um pensar, dotado de um sentir, dotado de falar, dotado da ação, ou seja, do comportamento. O ser humano é composto de um corpo, ele tem um campo de emoções, um campo de sentimentos e tem o campo mental, né? Muitas pessoas acham que a mente ela só serve para raciocinar, né? O raciocínio ela é só metade da função da mente. A outra função da mente é a abstração, ou seja, a nossa mente ela fica mais equilibrada
quando a gente direciona objetivamente a nossa vida e quando a gente tem a capacidade de abstrair. Isso dá equilíbrio para a mente, para o corpo, mas isso é um outro assunto. Então, esse canal, ele tem essa essência. A gente vai trabalhar a saúde, a longevidade, a partir da visão da naturologia, das medicinas vitalistas e também tudo interligado com o conhecimento ortodoxo cartesiano científico, ok? Então, vamos junto. Na minha história como profissional, eu comecei a atender no segundo ano da minha faculdade. Eu tinha 22 anos de idade na época. Aonde, na medida em que eu ia aprendendo as técnicas, os cuidados entre família, entre amigos, eu fui fazendo um estágio assim por conta própria, claro, avisando as pessoas que eu estava estudando, que eu estava, por exemplo, na massagem, eu aprendi muitas técnicas de massagem. Então eu ia treinando na minha mãe, no meu pai, nas pessoas da minha família. Então eu não esperei necessariamente me formar para começar a atender. Inclusive, eu estudo a área da saúde desde os meus 15 anos de idade. Então, é um interesse que vem desde a adolescência, assim, né? Estou com 10 anos de formado e nesse período de pós-formação e um pouco antes de me formar, eu atendi individualmente, fazendo acompanhamento terapêutico, acompanhamento semanal, quinzenal, com o olhar da naturologia. Tive a oportunidade de facilitar retiros de autoconhecimento, retiros na direção da saúde naturalista. Com 30, 40 pessoas, ainda super novo, 25 anos de idade mais ou menos, 24, 25, 26 anos. Tive a oportunidade de facilitar encontros da cultura de paz, onde nós tínhamos muitas práticas de yoga, de meditação, práticas integrativas em mais de 100, 200, 300 pessoas. E no último ano, um pouco mais de um ano, eu venho me especializando em como melhorar a saúde de uma forma efetiva a partir da retirada de vermes e parasitas do corpo. Ou seja, depois de mais de 15 anos pesquisando a área da saúde e mais ou menos 10 anos de formado, eu percebi que a relação do ser humano com os parasitas, que são seres que vivem às custas de outros, no caso parasitas humanos, eles abordam principalmente os vermes, os fungos, os vírus, as bactérias e ali do ladinho assim um mofo, né? Então, nós seres humanos nós podemos ter problemas enormes com o mofo. E de um tempo para cá eu compilei, além de compilar, eu estudei muito, pratiquei em mim, pratiquei com as outras pessoas e vi que desparasitar, retirar vermes, fungo, mofo, vírus e parasita do corpo fortalece muito a saúde. É como os pilares da saúde básica. Nós tomamos banho, escovamos os dentes, cuidamos da nossa pele, a gente se veste, a gente se protege. Essa seria a higiene básica, ok? Agora existe uma higiene mais profunda. Por exemplo, vindo do yoga, a limpeza dos sinos. Você já ouviu o Jalanete? Coloca a água passa aqui pelos sinos, isso purifica, ajuda a limpar os sinos do rosto. Existem formas de equilibrar o intestino, limpezas intestinais. É possível, em algum momento que eu perceba que minha saúde está mais ou menos, se eu perceber que o meu sangue está meio grosso, ou que eu estou com uma qualidade baixa de sangue, há a possibilidade de fazer como se fosse uma restauração sanguínea em relação aos nossos hormônios. Então, a nossa higiene básica, ela deveria ir além da higiene puramente do corpo. Então, no conhecimento da saúde naturalista, nós aprofundamos nesse estudo.
Ou seja, de tempos em tempos, retirar e equilibrar a relação dos vermes com a nossa própria vida é uma forma de autocuidado básico que faz toda a diferença. As principais diferenças que eu percebi é: desinflama profundamente o corpo, auxilia na regularização do metabolismo, ou seja, às vezes a pessoa está com dificuldade de perder peso, quando retira verme parasita, fica muito mais fácil. Ou quem está muito magro, está perdendo nutriente para os parasitas, começa a encorpar, ficar mais forte na medida em que equilibra essa relação. A consequência disso é uma recomposição corporal, ou seja, aumento de massa magra, perca de gordura, mais vitalidade. Os parasitas, eles também podem comer os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, ou seja, tanto a parte metabólica é super impactada pelos parasitas. Então, a melhora do metabolismo, ela é uma consequência natural. A gente passa a ficar mais nutrido. O que isso significa? Que as compulsões alimentares reduzem e que o volume de comida também pode diminuir, ou seja, quando eu fico mais nutrido, eu preciso comer menos e me sinto mais saciado. Então é algo que faz muita diferença. Eu vou contando para vocês com o passar do tempo. Um dos motivos da criação desse canal é a percepção de que da saúde da nossa sociedade, ou seja, como quase tudo a gente encontra na internet, eu falei, bom, eu vou dividir o meu trabalho aqui, agora eu vou pôr mesmo na internet, porque eu já venho fazendo isso há mais de 10 anos. E conforme a saúde da sociedade ela está impactada, porque a gente nunca teve tantas doenças crônicas, doenças agudas, disfunções gerais do corpo. Apesar de a gente viver mais, há uma tendência das doenças crônicas fazerem parte das pessoas desde que elas são jovens, né? Então, observa ao seu redor. Quantas pessoas você enxerga assim que você fala, nossa, que saúde radiante? Ou, ai, quantas pessoas com a saúde mediana? Quantas pessoas com a saúde machucada, com excesso de gordura visceral, dormindo mal, mesmo que às vezes os exames estejam bons, nem sempre é como a gente se sente. É aí que eu vou chegar no principal do nosso vídeo, que é o seguinte. Vamos pensar de forma didática a saúde em 3 níveis. O nível mediano é o nível onde nossos exames estão praticamente ou totalmente todos bons, mas eu sinto desconfortos, sinto dificuldade de acordar, ou mesmo um sono extra durante o dia, percebo que não estou naquele vigor, naquela vitalidade, assim, rodando bem. Ou eu alterno, né, dias que eu estou melhor e dias que a energia está um pouco mais baixa. Então isso seria uma média. Esse é o nível mediano de saúde. O nível anterior a isso é o nível de saúde onde alguma coisa está quebrada. Por exemplo, um corte na pele, ou uma dor na coluna. Se você sente dores pontuais ou crônicas, seja dores, eu vou ser bem abrangente, tá? Sejam dores do corpo ou dores da emoção, do sentimento ou dores da mente, a dor ela é um sinal, né? Então, quando há dor ou desconforto, há necessidade da restauração, ou seja, quando há necessidade de restauração, é o primeiro nível de saúde. O nível mediano de saúde é quando eu aparentemente estou bem, mas meus exames dão bons, mas eu sinto algumas coisas estranhas, sabe? Não parece que o que aqueles exames estão me dizendo é da forma que eu sinto. E o terceiro nível de saúde é o nível de saúde com uma alta vitalidade,
ou seja, alta vitalidade no corpo, uma excelente resiliência emocional e sentimental e psicológica. Como a gente sabe que o psicológico, o emocional e o sentimental se alicerçam no corpo, quanto mais forte biologicamente eu estiver, a tendência é emocionalmente eu estar mais equilibrado sentimentalmente e mentalmente. Perceba, eu estou falando o equilíbrio. O equilíbrio ele é dinâmico, eu não estou falando em estar bem toda hora. Resiliência emocional é igual todo mundo, passa pelos impactos da vida, mas há um jogo de cintura, uma resiliência maior para atravessar. E é quando quando passa por esses desconfortos, a gente já não busca mais tanto sublimar isso na compulsão pela comida, pelos vícios pelo celular, pelo vício de estar sempre com outra pessoa, o vício de estar sempre escutando alguém, ou mesmo usufruto de substâncias ilícitas ou de substâncias lícitas que entorpecem. Por exemplo, comer demais entorpece. Come muito. Quando a gente come muito, a gente fica meio blé, assim, né? Fica com uma sensação. Por quê? Porque transpassou o equilíbrio. Mas normal, se a gente tá precisando de alguma coisa nesse sentido, eu não quero aqui falar essas coisas para deixar ninguém se sentindo culpado, ok? Então a gente vai trabalhar com muita leveza em relação à nossa a problematização do contexto da saúde humana para a gente elevar o nível, ok? Então esse canal é feito para na necessidade da restauração, a gente vai buscar ferramentas para restaurar o que está quebrado, o que está doendo. Entrou na manutenção, a gente vai continuar o trabalho para viver em alta performance. E isso não é viver em alta performance, não é a gente merece, né? Viver bem, com saúde, então não tem nada demais nisso. Isso não é algo a mais, assim. Eu acho que, na verdade, todo mundo. Eu acho não, eu sinto que todo mundo no seu âmago quer viver melhor. E a gente vai buscando os melhores recursos que a gente pode. E por falar em recurso para viver melhor, como que a naturologia trabalha? Nós trabalhamos com o acolhimento, ou seja, enxergar, conseguir perceber ou o problema, ou o médio, ou o último parâmetro, e a partir daí traçar caminhos de solução, ou seja, para os desequilíbrios do corpo, nós temos as plantas medicinais, tanto em forma de chás, como cataplasmas, como banhos, aromaterapia, os florais, as massagens, as técnicas e o olhar integral da medicina chinesa, da medicina ayurveda, da iridologia, da do olhar da restauração pela nutrição, né? E aí a nutrição é algo que tem muitos olhares, né? Eu vou apresentar aqui para vocês, com o passar do nosso tempo, o meu olhar também sobre a nutrição. E nós vamos olhar para a possibilidade de restaurações pela medicina ortodoxa, tradicional. Porque não é porque eu venho da medicina naturalista que eu desconsidero a medicina tradicional. Não, nós precisamos trabalhar em conjunto. Dependendo do que está acontecendo, há melhores ferramentas. Às vezes a melhor ferramenta vai ser com o remédio mesmo, dependendo da fase do que está acontecendo, e às vezes a gente vai poder trabalhar com recursos das terapias naturalistas, ok? Para fechar esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que eu vou levar esse contexto como um bate-papo, como se a gente estivesse numa sala, tomando um café, um copo de água, para a gente conversar sobre fisiologia do corpo, sobre a fisiologia do funcionamento das emoções, da mente, do comportamento,
e como deixar a vida mais leve, para que a gente tenha mais saúde, vigor, melhores relações, mais abundância financeira, equilíbrio, né, nos principais campos da vida. Ok? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.